Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. A você que compartilha nossos sinceros agradecimentos e você que fica conosco, nosso muito obrigado. Sejam bem-vindos novamente. Nós precisamos compreender melhor o que está à nossa volta, porque se não fizermos isso, os que estão à nossa volta vai crescer, vai criar raízes. E quando nós observamos que as nossas assembleias, nossas câmeras, nossa Câmara Federal, nosso Senado Federal, na forma em que se encontra hoje, dificilmente eles vão querer fazer alguma coisa para o Brasil. Porque não para voltar, para impor leis, para consertar alguma coisa, é preciso que, a princípio, venhamos mexer no Código de Processo Penal. Porque nós temos que alcançar todas as desordens. E temos que mexer na estrutura constitucional da segurança pública, dando instrumentos, tanto à Polícia Civil como à Polícia Militar de todos os estados, para que possa usar e coibir e buscar os meus instrumentos para punir, de fato, aquele que, de dia e de noite, persegue o cidadão para roubar, para arrombar uma loja, suas residências, fazer os seus estupros em residência, fazer os seus furtos. Muitos desses furtos vêm acompanhado com o latrocínio, que é morte, seguido do furto, do roubo. Essas pessoas, todos os dias, saem à caça de cada um de nós, cidadão, para roubar um celular, para tomar uma cerveja. Todos os dias. Todos os dias, amanheceu, anoiteceu, e o horário para esses larápios, ladrões, para alguns é de manhã, lá na Câmara. Para os ladrões é a madrugada. Não se pode nem se tem mais sossego. As pessoas estão nas ruas e ali cometem seus assaltos, roubam seus celulares para tomar uma cervejinha. É o que ouvimos, não há como não dizer que não falou, porque está registrado. Então a gente observa que nós precisamos fazer uma reforma social, buscar os responsáveis por essa destruição em massa, e isso está incluído a corrupção, formação de quadrilha e os amigos aos quais atolaram a nossa sociedade, fazendo com que estas viessem a serem multiplicadas como batatas, ramos de batata. Não há mais como controlar uma sociedade que não tem e nunca teve o princípio de obedecer e de viver sobre uma ordem em que possa essas pessoas sobreviverem ao da estrutura que foi estabelecida no Brasil nos últimos 20 anos. A infraestrutura foi negada a esse povo. A infraestrutura foi negada nos aglomerados, nas favelas, foi negados aos estudantes de escolas estaduais, municipais, por essas pessoas, figurinhas, carimbadas da nossa política, porque eu acho que a política não deveria conter, ou não ter essas pessoas. Elas não têm condições nenhuma. Qualquer partido de esquerda, seja ele quem for, conforme o artigo 34 da nossa Constituição, onde os estados são dependentes, mas são observados os termos constitucionais. Se viermos ali no inciso 5 da nossa Constituição, que é da responsabilidade do governador fazer com que
possa reorganizar as dívidas do Estado, é aí que eles se perdem. Porque não tem cabeça, não tem entendimento, não tem sabedoria, e a sua organização é subtrair. Só sabe subtrair. Fazer pobres para que essas mesmas pessoas permaneçam sempre à sua disposição, de joelhos estendendo a mão. Essa é a condição, essa é a forma de administrar. Onde essas pessoas administram tem um rombo financeiro. Onde essas pessoas administram, o índice de crime aumenta. Onde essas pessoas administram, eu vou usar administrar, ou administro para menos, para subtração, tem problemas seríssimos na educação. Não há um desenvolvimento. Então o que nós estamos vendo no Brasil é uma desordem sem o Estado Democrático de Direito. E olha que essas pragas falam sobre democracia. Fale sobre democracia, consiga convencer o máximo de pessoas possíveis para que quando chegarmos ao poder a gente possa estabelecer a nossa fiel, a nossa verdadeira forma de governar, escravizando, cesseando, prendendo e esfolando o ser humano. Vamos acusar essas pessoas que estão falando contra nós de tudo que nós somos. Por isso nós temos certas dificuldades de colocarmos leis que possam trazer resultados a uma sociedade desequilibrada. Não é fácil você agora colocar numa sociedade que acreditou nas mentiras desses canalhas. Não é fácil fazer com que essas pessoas simplesmente venham obedecer dentro de uma simples petição ou pedido, as pessoas venham obedecer. É impossível, não obedecem nem os pais, porque alguém disse que eles tinham os direitos. Nós hoje encontramos jovens de tudo que é classe dizendo assim, eu tenho ódio do meu pai. Por que você não vai trabalhar? E onde essas pessoas estão? Para elas são simplesmente números de mercado para o traficante, para o que vende as suas drogas. O emprego que essas pessoas têm, se não tem, normalmente não tem a infraestrutura para que possa beneficiar as áreas e que possa entregar a iniciativa privada que elas possam gerar emprego, para que esses investimentos que foi feito na infraestrutura possam voltar sobre imposto de renda para aquele que investiu, que é o Estado que faz isso, e onde não tem o braço do Estado, tem um crime organizado. E o crime organizado oferece seu trabalho criminoso, tráfico de droga, roubo, prostituição, venda de armas ilegais, morte encomendadas, investimentos em áreas que essas pessoas vão ter para ser protegidas. Aí entra o sistema político, ao qual não adianta escondermos isso, não tem pessoas que protegem, pessoas que estão reservando e tentam confundir a mente de todos nós brasileiros do que isso é normal, do que isso é necessário, porque são brasileiros. Eu nunca vi. É a primeira vez que alguém pode fazer uma equivalência de que o bandido tem os mesmos direitos do honesto e o honesto não pode questionar a ação do criminoso sobre o honesto porque torna-se crime. Então é praticamente ao inverso. A gente vê isso no Brasil todos os dias. Crianças pulando muros de escolas, buscando os meios para ganhar dinheiro fácil, o roubo, o furto, amparado pelo Estatuto do Menor do Adolescente, que não pode ser tocado, mas pode matar, essa desgraça pode matar, ela pode roubar, ela pode estuprar, ela pode fazer o que quiser com a sociedade, e nós temos esse absurdo na nossa Constituição, ao qual estamos sempre observando que é o artigo 229 da nossa Constituição, estamos sempre observando esses erros que devem ser reparados o mais depressa possível. Então a gente observa que, tratando dessa desordem que nós estamos vendo hoje no Brasil, começa pelas pessoas que começaram a mentir, começaram a trazer
as suas conversas fora de tempo, fora de época, fora da Constituição. Isso é o que nós estamos vivendo no Brasil. Tudo fora do seu lugar. E como colocar isso tudo no lugar, eu acho muito difícil. Você que está me ouvindo, me perdoe, mas olha, é muito difícil de colocar a nossa Constituição hoje em prática no Brasil. Leis até que parecem bons, até que parecem boas, e são bons, vindo de pessoas boas, e são boas. O problema é que nós estamos vivendo um estado de desordem social e que não há como não resolver isso, não há como não resolver, ou só há como resolver se a gente der o amparo judicial, revisando o Código de Processo Penal, dando condições aos policiais civis e militares e que a justiça possa de fato sim prendê-los. Aí nós vamos começar a entender que é preciso ter leis e começar a aplicar essas leis e forçar as pessoas a obedecê-las, visando a punição para que essas pessoas possam entender. Assim nós vamos entrar numa verticalização de lei constitucional. Todos vão compreender que roubar da cadeia, que estupro da cadeia, que latrocínio, feminicídio, arrombamento, agressão, tudo isso tem um agravo e precisa ser reparado na sociedade. Fora isso, é impossível acontecer. Então, o que a gente vê lá naquele Congresso Nacional, na Câmara, tem coisas boas? Tem. Aí vem essas pessoas que dividiram a nossa sociedade, que estragaram a nossa sociedade e vão lutar para que isso não possa acontecer. A ideia é impedir que o Brasil avance. Essa é a ideia. E essas ideias chegou em muitos setores da nossa república. Muitas pessoas. Olha, e não importa quem você seja. Todos têm a mesma deficiência. Seja os que se encontram nos poderes da república, seja os que se encontram no mais baixo do sistema social democrático do nosso país. É a mesma forma de pensamento. Destruir. Matar, roubar e destruir. Essa é a nossa situação hoje no Brasil. Dificilmente vamos sair dessa situação se não fizermos as mudanças. E é muita gente que vai sofrer com as mudanças, se de fato essas mudanças vier a acontecer ou que tenha homens para pôr em prática. Mudar o Brasil é possível, mas começa com cada um de nós. Um abraço a todos.